Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta. Vamos seguir, né? Mais uma aula de biologia. E o tema de hoje, sistema nervoso, parte 1. Nessa primeira parte, nós vamos falar uma introdução, né, sobre o que é o sistema nervoso, né, sua importância e suas partes apenas, tá? Então, o sistema nervoso, ele participa da regulação e do controle, né, desse equilíbrio dinâmico do corpo. A gente lembra dessa palavra, né, homeostase, que é esse equilíbrio químico do corpo, tá? E é claro, esse equilíbrio tem que estar com todos os sistemas, certo? Uma integração. Nós falamos que ele é um sistema de controle, um sistema de integração de todos os processos vitais que acontecem nos seres vivos, né? Nos animais. A função fundamental do sistema nervoso, então, é o controle, certo? E a integração das informações que são provenientes do meio externo e do meio interno ao corpo. E aí vai gerar respostas adaptativas do organismo. O sistema nervoso, a gente costuma falar que é a sede do pensamento, né? A sede da memória, do raciocínio, vai sempre ser associado aí às sensações, sentimentos, então, e respostas em geral aos estímulos, né? Qualquer coisa que vem aí do meio externo e você reage, você já logo associa ao sistema nervoso, né? E os órgãos, nós vamos ver numa outra aula, né, do sistema nervoso, eles são constituídos pelo tecido nervoso, certo? E no tecido nervoso tem duas linhagens de células que vão ser estudadas. Primeiro, os neurônios e as células da glia, também conhecidas como neuróglia. O neurônio é a célula que todo mundo dá muito mais atenção, certo? Por quê? Porque ele é o responsável pela condução do impulso nervoso. Essa resposta, essa reação é o neurônio, certo? E quem é a célula da glia? As células da glia, elas são responsáveis pela sustentação, pela proteção e pela nutrição do neurônio. Calcula-se aí que a proporção, né, de neurônios e células da glia seja superior de 1 para 1. Tá? Acredita-se aí que tenha muito mais células da glia no nosso tecido nervoso, principalmente no encéfalo, do que o próprio neurônio, tá bom? Então, essas células da glia ou neuróglias, elas são tão importantes quanto os neurônios. Só que tem um porém, né? Elas são mais silenciosas, né? Elas são mais difíceis de estudar, então se sabe pouco sobre elas, né? Então, aos poucos é que o estudo sobre essas células da glia estão avançando, tá bom? Elas têm diversas funções, entre elas, vale destacar então, né? Sustentação, proteção e nutrição do neurônio. Então, vamos para o neurônio, certo? O neurônio, então, ele está organizado em três partes principais, tá bom? O corpo celular, os dendritos e o axônio. Esse é o desenho clássico, certo? De um neurônio, uma célula que a gente coloca aí como uma célula estrelada, né? E aí as partes principais, ok? No corpo celular, nós vamos encontrar o núcleo, ok? Lembra que é uma célula que tem membrana plasmática, citoplasma, todas as estruturas como uma outra célula qualquer, certo? Que diferencia basicamente aí é a capacidade que ela tem, né, do impulso nervoso e o seu formato, né, característico. Mas é uma célula. Então, nós temos que ter núcleo. O núcleo está concentrado nessa estrutura denominada corpo celular, onde também estão a maior parte das organelas se concentram ali, tá? Tem os dendritos, que são essas ramificações que têm como função aí captar os estímulos, né? As informações que vêm chegando para dar essa reação, dar esse impulso. Quem recebe é o dendrito, tá? E o axônio. O axônio é o que vai conduzir esse impulso nervoso ao seu destino, ok? E pode se ramificar formando esses botões terminais, ou que a gente chama de terminações do axônio. E olha, repara no sentido da setinha vermelha que tem aí, tá bom? O impulso nervoso, ele segue sempre uma única direção. Então, o impulso nervoso, ele é recebido pelos dendritos, passa pelo corpo celular, é enviado pelo axônio para essas ramificações terminais e é direcionado a outra célula, né, para outro destino. O impulso nervoso. O impulso nervoso,
ele tem sempre a mesma natureza, tá bom? A mesma intensidade e o mesmo sentido no neurônio. E o neurônio, ele tem duas principais propriedades aí que permite que ocorra, né, esse impulso nervoso. Então, o neurônio, ele tem a excitabilidade e condutibilidade. Excitabilidade é essa capacidade de responder a um estímulo, seja um estímulo do próprio corpo, né, ou do meio ambiente, aí, um estímulo externo, certo? E a condutibilidade, que é essa propriedade da membrana do neurônio de propagar alterações elétricas decorrentes desse estímulo. E esse tipo de resposta da membrana do neurônio a esse determinado estímulo é o que a gente chama de impulso nervoso, certo? Então, o impulso nervoso ele se forma e se propaga pela membrana plasmática do neurônio e o estímulo que gera o impulso nervoso pode ser elétrico, físico e químico, ok? Então, de novo, olha, chega o impulso nervoso pelos dendritos, passa pelo corpo celular, é direcionado por todo o axônio, vai lá nas terminações e vai lá para outro destino, outra célula. Nós vamos ver quais as possibilidades, tá? Agora, para que esse impulso nervoso possa se propagar, né? Possa ser gerado e possa se propagar, tem que envolver os seguintes fenômenos, e eles estão descritos agora, ó. Polarização, certo? Potencial de repouso, despolarização, potencial de ação, depois uma repolarização, hiperpolarização, finalmente a propagação do impulso nervoso nessa célula, certo? Vamos ver direitinho, né, como que cada uma dessas etapas, desses fenômenos que acontecem para que o impulso nervoso possa acontecer, certo? Polarização e potencial de repouso. Então, aqui tem um desenho simples, né, de um neurônio, certo? Mostrando que a membrana plasmática do neurônio em repouso, certo? Não está passando impulso nervoso nenhum aí. Ele está em repouso. O que acontece? Ela apresenta uma carga negativa do lado de fora e positiva do lado de dentro, ok? E aí gera uma diferença de potencial entre os dois lados da membrana, que nós chamamos de potencial de repouso. E dá para medir, tá? Ela é medida aí em milivolts. Então, esse é o potencial de repouso do neurônio. Naturalmente, ele se encontra com essa polaridade de membrana. Então, ó, potencial de repouso é a diferença de potencial elétrico entre a face externa e a face interna, que é negativa, da membrana plasmática do neurônio, ok? Agora, quem mantém isso? Bomba de sódio e potássio, tá bom? A bomba de sódio e potássio, ela é que mantém esse potencial de repouso, certo? Que essa bomba, ela faz o quê? Ela utiliza a energia para transportar 3 íons de sódio para o meio extracelular, enquanto envia 2 íons potássio para o meio intracelular. Então, no meio extracelular, tem o predomínio de cargas positivas, né, do sódio. Em relação às cargas negativas, são representadas pelos íons cloro, que estão do lado de dentro, certo? Nessa condição aí de potencial de repouso, nós falamos que o neurônio alcança aproximadamente aí 70 milivolts negativos, tá bom? Agora, o impulso nervoso vai acontecer, né? Quais são os fenômenos necessários, né? O que precisa acontecer para que esse impulso nervoso possa percorrer toda essa célula e chegar ao seu destino? Então, ó, a formação do impulso nervoso na membrana do neurônio obedece o que a gente chama de lei do tudo ou nada, tá? O limiar de excitação, ele é a intensidade mínima, né, necessária do estímulo para desencadear a formação do impulso nervoso. Então, você tem aí um estímulo, né, sendo colocado aí nessa célula, certo? E atingindo esse limiar de excitação, vai provocar a inversão de polaridade da membrana do neurônio. Então, nós temos assim, ó, o impulso nervoso, ele é essa onda de despolarização que percorre a membrana do neurônio. Repara que na primeira imagem você tem a parte interna está positiva e a parte externa está
negativa, porque já ocorreu essa inversão, certo? Então, nós falamos aí em despolarização de membrana, que é o quê? A inversão da polaridade da membrana que ocorre na formação e propagação do impulso nervoso, certo? E o potencial de ação? É a diferença de potencial elétrico entre a face interna e a face externa da membrana do neurônio despolarizada. Então, conforme vai ocorrendo essa inversão de polaridade na membrana do neurônio por conta do estímulo que ultrapassou, né, o limiar de excitação, vai ocorrendo essa inversão da membrana no decorrer de todo a membrana do neurônio, né, começa lá pelos dendritos, passa pelo corpo celular e vai seguindo para o axônio até a terminação. A gente fala que essa inversão de polaridade está caracterizada pela potencial de ação, ou seja, o impulso nervoso está passando por essa membrana, tá? O impulso nervoso, esse potencial de ação, ele é muito rápido, tá? Muito rápido. Calcula-se aí que esses potenciais, né, de ação, eles se propagam em velocidades superiores a 100 metros por segundo, o que dá aí 360 quilômetros por hora. Então, as reações que nós temos aí, né, aos estímulos internos que nós temos, é muito rápido e justificado aí por esse potencial de ação que é extremamente rápido mesmo, tá bom? Então, ó, só resumindo essa parte, tá? Um neurônio, certo? Ele recebe um estímulo específico. Esse estímulo pode ser luz, som, pode ser um estímulo químico, uma pressão, tá? Que vai causar mudanças nos potenciais elétricos das membranas dos dendritos, certo? Os sinais elétricos dos dendritos se propagam e são captados pelo corpo celular. As mudanças agora no potencial elétrico da membrana do corpo celular na base do seu axônio pode gerar um potencial de ação que é conduzido ao longo do axônio até as porções terminais, certo? O extrato mielínico. A velocidade do impulso nervoso, ela é variada agora com relação às fibras, né, que são mielinizadas e as fibras não mielinizadas. Então, o extrato mielínico é uma bainha que envolve os prolongamentos do neurônio, fazendo com que a velocidade do impulso nervoso seja ampliada, tá? Não são todos os neurônios que apresentam essa bainha, tá? Mas os que apresentam têm uma velocidade de impulso nervoso aí muito superior. Essa bainha, ela é formada por células com membranas ricas em mielina, e a mielina é um lipídio, certo? Que vai atuar aí como isolante elétrico. Nós temos aí o extrato mielínico no sistema nervoso central, tá? Na primeira imagem, e na segunda no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós vamos ter células chamadas oligodendrócitos que vão formar esses estratos mielínicos em mais de um neurônio. Enquanto que na segunda imagem, que é o neurônio do sistema nervoso periférico, ele vai ter vários neurilemas enrolados e dispostos ao longo do axônio, tá? Nos dois casos, tanto faz, tem espaços da membrana do neurônio que permanecem expostos, e aí eles são chamados de nódulos neurofibrosos. E esse nódulo aumenta a velocidade do impulso nervoso. Agora, por quê? Por conta disso, olha, a propagação do impulso nervoso nesses nódulos, nós falamos que ela é saltatória, tá? E o impulso nervoso, ele só se propaga nos nódulos neurofibrosos. Antigamente a gente chamava de nódulos de Ranvier, tá? Então perceba, a inversão de polaridade de membrana, né, só vai ocorrer nesses nódulos onde não tem essa composição aí de mielina. Então, se torna mais rápido, não precisa inverter a membrana do neurônio inteirinho, né, do axônio inteirinho. Vai fazer a inversão apenas nesses nódulos, o que torna a propagação muito mais rápida. E aí nós chamamos de propagação saltatória, ok? Não são todos, tá bom? Mas lembra, os que tem,
tem uma velocidade de reação de impulso nervoso, né, muito maior. E a sinapse? O que é sinapse, então? Sinapse é o espaço entre neurônios, entre eles e as fibras musculares, e entre eles e as células secretoras. Por quê? O neurônio ele precisa passar o seu impulso nervoso, a sua informação, a sua reação para diversas células do organismo. Pode ser tanto para outro neurônio, ok? Ou pode ser com o músculo, como está na segunda imagem, ou ele pode passar a sua informação para uma glândula, né? E a partir daí ela produzir a sua secreção. Então, sinapse é esse local, né, onde vai ocorrer a passagem desse impulso nervoso para a execução de uma função no seu organismo. Tá? Então, nós temos alguns tipos de sinapses, sinapse com outro neurônio, nós chamamos também a outra de junção neuromuscular, ou então neuroglandular, ok? Mas a que a gente mais estuda qual é? A sinapse entre dois neurônios, tá bom? Então, a transmissão do impulso nervoso pela sinapse entre dois neurônios vai depender de neurotransmissores, tá? E o que é isso? São substâncias que estão armazenadas em vesículas e elas existem apenas nas terminações do axônio, tá? Então, tem uma imagem aqui para vocês mostrando uma terminação do axônio, ok? E embaixo você tem estruturas em azul aí, que são canais de membrana, que é do outro axônio. Então, nós falamos o seguinte: o impulso nervoso foi recebido lá pelo dendrito, passou pelo corpo celular, está descendo pelo axônio. Então, esse é chamado de neurônio pré-sináptico, certo? Ele está antes desse local de transmissão, né, da passagem desses neurotransmissores. O neurônio que está seguindo, né, que está para baixo, ele é o neurônio pós-sináptico, certo? Ele recebeu aquela informação, ele recebeu esse estímulo, ele está passando adiante do mesmo jeito, ok? Lembra que esse neurônio pós-sináptico, essa área que está ampliada embaixo, né, nessa fenda sináptica, é o dendrito, ok? Então, em cima tem a terminação do axônio e embaixo tem um dendrito recebendo toda essa informação, todo esse impulso nervoso. E essa fenda sináptica, gente, ela tem uma distância, tá? Os neurônios, eles não se encostam, tá bom? Então, por isso que eles dependem desses neurotransmissores para passar as informações de um neurônio para o outro, ok? Então, observe que embaixo, né, você tem aí canais de sódio nas terminações do neurônio pré-sináptico, ele promove a secreção dos neurotransmissores na fenda sináptica, certo? Então, lá em cima, número 1, tá? Você tem o quê? O impulso nervoso passando pelo axônio. No número 2, você já tem o quê? A abertura dos canais de cálcio, tá? No 3, fusão das vesículas sinápticas, a membrana do axônio com a liberação do neurotransmissor. Neurotransmissor, então, uma substância química que vai passar, certo? Do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Vai ser reconhecido por esses canais, ok? Esses neurotransmissores se ligam, então, aos receptores da membrana do dendrito, do neurônio pós-sináptico, que vai fazer o que agora? Permitir a entrada de sódio. Lembra da bomba de sódio e potássio? Vai precisar agora ativar essa bomba, certo? E a entrada desse sódio gera, então, um potencial de membrana que vai originar um novo impulso nervoso e todo esse processo vai acontecer em sequência com os outros, tá? Certo? Então, como eu falei, os neurotransmissores, eles são substâncias químicas, certo? Que são produzidas e liberadas pela terminação do axônio pré-sináptico, vão ser recebidas pelos receptores de membrana aí na célula do neurônio pós-sináptico e vão desencadear a bomba de sódio e potássio com a inversão da polaridade de membrana, certo? Dentre os neurotransmissores assim mais famosos, né, os mais utilizados aí, nós temos a noradrenalina, tá? Dopamina, serotonina, adrenalina. Então, são substâncias já conhecidas que estão relacionadas com sensações nossas, com emoções, né? Então, por isso que a gente sempre associa sistema nervoso a esse sistema, né,
de emoções, de sentimentos, e aí a ação desses neurotransmissores vem explicar exatamente isso, tá? Agora, tipos de neurônios. Isso aqui a gente vai abordar melhor, tá bom? Quando falarmos da divisão do sistema nervoso em suas determinadas áreas, tá bom? Mas lembra que eles sempre reagem a estímulos, certo? Que podem ser internos ou podem ser externos. E aí os neurônios são divididos didaticamente, tá, em 3 tipos. Primeiro tipo a gente chama de sensitivo, tá? Ou sensorial ou aferente. Eles levam informações dos receptores sensitivos até o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é o nosso encéfalo, tá bom? A nossa medula, nós vamos ver melhor isso em outra aula. Mas tudo que é captado assim do meio externo, né, as sensações de calor, de frio, o som, é captado então por esses neurônios sensitivos que levam essa informação ao neurônio, ao sistema nervoso central. Tem os motores, tá bom? Neurônios motores, ou efetuadores, ou eferentes, que eles já executam, né, uma função. Eles levam um impulso nervoso para órgãos que vão executar. Então, um músculo, uma glândula que vai secretar uma substância, um músculo que vai movimentar o corpo, tá? E tem também o neurônio associativo, também chamado de interneurônio, que eles fazem essa integração entre os neurônios sensitivos e os motores, né? Eles vão ficar aí no meio do caminho fazendo essa transição de informações de ida e volta, ok? Mas depois que a gente estudar melhor a organização do sistema nervoso, né, como que é o sistema nervoso central, periférico e as outras demais subdivisões, né, nós voltamos nessa parte e vocês vão entender melhor, ok? Então, até a próxima, pessoal. Tchau.